Este programa é patrocinado por Flor da Vida Farmácia de Manipulação. Fórmulas personalizadas para o conforto do seu pet. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pet B2B, o programa que faz a diferença no mercado pet. Aqui falamos de empreendedorismo e gestão com a presença de grandes nomes do setor, empreendedores, representantes e empresários de sucesso. Nosso propósito é ampliar a visão de negócios. E você aí, já nos segue nas redes sociais? @programa Pet B2B no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Siga o canal Pet Lovers TV, maratone na playlist do nosso programa. E hoje a nossa convidada especial é Laila Sakurai, sócia fundadora da Wall Pet Food. Seja muito bem-vinda, Laila! Olá, Patrícia, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da história e dos planos futuros que a Wall tem aí para esse ano e um pouquinho mais adiante. O nosso pessoal do programa Pet B2B, os amantes da Pet Lovers TV, vai amar a história da Laila, gente. Vocês não têm ideia dos produtos incríveis que essa empresa tem. Muito obrigada, Patrícia, por todos os elogios. E eu quero também estender aqui os meus elogios a você e ao programa, porque, como eu comentei, já relatei, eu acho que para quem empreende, né, nesse meio é muito satisfatório e gratificante ouvir o relato de quem está lá na frente, de quem já passou por tudo isso. E vence, e todos os dias está vencendo, está crescendo. É maravilhoso. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigada. E você tinha que estar aqui. E vamos contar um pouquinho agora, pessoal, um pouquinho da história da Laila. Laila, conte-nos a origem da Wall Pet Food. Assim, o que a inspirou a fundar a empresa? Patrícia, a Wall nasceu única e exclusivamente por conta da Nina. A Nina era a minha cachorrinha, minha maior companheira, que ficou comigo durante 17 anos. E eu já atuava no mercado pet, importando e distribuindo acessórios. Eu e o meu irmão, o Marcos, que hoje também é meu sócio. Então, a gente já atuava nessa área. E a Nina, quando ela chegou em casa, ela apresentava diversos problemas, assim. Então, ela vivia indo ao veterinário, antibiótico, pomada, e assim, cheia de feridinha, otite. E aquela situação me desconcertava muito. E isso a gente está falando de quase 20 anos atrás, né? Isso. Então, mal se ouvia falar em alimentação natural no Brasil, mas eu comecei a estudar e eu falei, gente, não é assim, me angustiava muito. Pensava, um ser não pode viver desse jeito, tem que ter uma solução melhor, tem que ter algo a mais a ser feito, né? E aí eu comecei a estudar e me deparei com artigos lá de fora, basicamente Estados Unidos, Austrália, Reino Unido tinha alguma coisa também, falando sobre alimentação natural para pets. Basicamente mais para cães, né? E aí eu comecei a estudar, frequentar fóruns. E aí aqui no Brasil eu encontrei a doutora Silvia, que ela é uma das pioneiras, né, em alimentação natural. Fiz o curso dela e falei, comecei a dar alimentação natural para Nina. E, Patrícia, de um mês para outro eu tinha outra cachorra. A mudança foi tão impactante, foi tão bonita de ver. E aí nisso a gente já atuava então na parte de distribuição de acessórios, e a gente frequentava muito as feiras, né, de Orlando, lá fora, para ver as novidades. E a gente sabia já que esse nicho de alimentação natural, de um ano para outro, ele vinha crescendo muito nas feiras, né? E aí o Marcos, que é o meu irmão, ele falou lá, a gente precisa levar isso para o mundo, a gente precisa transformar isso em um negócio.
E aí foi a partir daí que a gente se juntou com o Fernando, que é o meu outro sócio, e que é amigo de infância do meu irmão. Então, nós estamos basicamente em família aqui entre os sócios. Nós nos juntamos e durante muito tempo ficamos estudando, pesquisando, e até que a avó surgiu, mas realmente ela foi por causa da Nina. Ela nasceu pelo amor e é isso. A Nina, além de ter sido a minha maior companheira, ela me deu a UOL, com certeza. Ai, que linda história, gente. Tá vendo como é importante? Agora a gente sabe dessa linda história nasceu com amor, simplesmente nasceu pelo amor aos pets. Sem dúvida. Tudo que a gente se dedica e faz com carinho, eu acho que se encaminha para algo maior e que dá certo. Poxa, que legal. E quais foram, assim, Laila, os maiores desafios, os principais desafios que você enfrentou nos primeiros anos de operação? Olha, Patrícia, eu confesso que a gente sabe que é difícil, né? Que todo começo é difícil, mas para nós, para a UOL, foi especialmente desafiador. A UOL nasceu junto com a pandemia. Então, quando a gente estava pronto para lançar, veio a pandemia. E aí, aqui em Curitiba, especificamente, todos os pet shops fecharam. Então, não podia abrir, não podia operar e a gente não tinha para quem vender. E tanto eu, quanto o Marcos, quanto o Fernando, nós abdicamos de toda a carreira para se dedicar exclusivamente à UOL, né? Então, é um pouquinho para ser... um pouco, não é muito, né, desesperador, digamos assim, você ter uma marca, você ter um estoque, você ter produto, ter que vender e não poder. Mas eu acho que hoje, olhando para trás, nós usamos muito bem aquele tempo ocioso, por assim dizer, né, que era para ter sido ocioso, melhorando os nossos processos, melhorando os nossos produtos, para quando o mercado quando ele começou a aquecer, a gente estava preparado para vender, né? E aí a gente foi crescendo cada vez mais e óbvio que as dificuldades tradicionais, digamos assim, começaram a surgir. Desenvolvimento de fornecedores qualificados, escalabilidade. Também tem a questão, né, do manejo do fluxo de caixa, que eu acho que é um dos maiores desafios para todas as empresas em crescimento. Então, foi esse o nosso início. Exato, porque justamente quando vocês pararam, estudaram e começaram a investir, pandemia. Exato. Aquilo vocês quase piraram, realmente. Nossa, foi assim... Tem que querer muito, né, Patrícia? Eu confesso que além de todos os desafios que eu acho que o empreendedor, para quem está começando no Brasil, enfrenta, a gente teve mais mas nós nos mantivemos firmes e deu certo. Amém, porque foi bem aquilo, ou vai ou racha. Exatamente. Só foi. Essa é uma verdade, a gente não tinha um plano B. O nosso plano A, B, e C e D era a UOL. Então, a gente tinha que fazer aquilo dar certo. E foi com esse pensamento que a gente chegou até aqui. Olha, que coisa incrível, gente. E como a UOL, assim, se diferencia, Laila, de outras empresas no setor de petiscos naturais para pets? Patrícia, eu acho que... eu acredito, não é nem que eu acredito que é pela máxima atenção a todos os detalhes que nós temos. E quando eu digo máxima atenção, eu não estou me referindo à atenção àquilo que vende. Sim. Estou me referindo a tudo. A escolha dos fornecedores, a escolha das melhores matérias-primas. As nossas proteínas, elas são próprias para consumo humano. Ou seja, são as mesmas que você come no supermercado, que você encontra em restaurantes.
A gente tem a máxima atenção aos detalhes, a criação das embalagens é feita com muito carinho, a comunicação, o pós-venda, tudo. A gente se debruça e se dedica a todos os processos, né? E a gente pensa sempre o que a gente quer entregar não só para o pet, mas para o tutor. O que ele vai levar para dentro da casa dele, né? Como que vai ser o momento quando ele está dando o petisco para alguém que ele ama muito. E eu acho que isso faz toda a diferença. É isso que nos diferencia, e a gente ouve muitos relatos, né, de clientes falando, olha, a gente percebe o carinho com que vocês fazem tudo. E, com certeza, eu acredito que esse é o nosso principal diferencial. E vou falar para o público Pet Lovers que está assistindo aí, se vocês tiverem a curiosidade de estar buscando, aí depois procura WOW, W-O-W, Pet Food, né? Isso. Gente, as embalagens são incríveis, são ricas, as cores são finas. O marketing de vocês está de parabéns, Laila. Muito obrigada, Patrícia. A gente fica muito feliz. Principalmente com o elogio vindo de você. Ai, que linda, gente. Ô, Laila, você poderia explicar, assim, o processo de desenvolvimento de um novo produto na WOW Pet Food? O desenvolvimento dos produtos, essa ideia, essa faísca inicial que a gente tem de um produto, ela não é um processo linear, né? Às vezes é observando o mercado, às vezes é estudando tendências lá de fora, ou às vezes é só um feeling. É aquela busca constante pela inovação, e a gente fala, vamos apostar nisso aqui? E aí, obviamente, depois que a gente tem esse primeiro... esse início, aí a gente tem todo um processo, né? A gente faz um brainstorming com todo o time, que envolve zootecnista, veterinário, porque a gente se preocupa primordialmente com a nutrição, né? O nosso ponto de partida é sempre levar saúde e bem-estar. E aí depois vem toda a construção do que mais a gente pode entregar dentro daquele produto. Então a gente faz esses brainstormings e a gente... Durante meses a gente testa ingrediente, fornecedor, palatabilidade, a gente faz exames laboratoriais. Aí, quando a gente acha que tá bom, a gente insiste mais um pouco, porque sempre dá para melhorar. E aí, quando o produto está pronto, é porque nutricionalmente ele entrega o melhor dentro do produto que a gente concebeu. Ele é seguro, então todos os exames laboratoriais já foram certificados, já está tudo certo. E ele já foi aprovado por quem importa, né? Que são os cachorrinhos e os gatos, na verdade. É mais ou menos esse processo. Que capricho, e não é só aquela história, né? Não é um petisquinho, é toda essa história que você está falando. Foi desde um cuidado inicial para um tratamento e basicamente uma nutrição riquíssima. Riquíssima. A gente tem muito cuidado, um cuidado até excessivo, né? Por assim dizer. Nós temos uma cientista de alimentos que cuidou lá no comecinho de fazer todos os treinamentos e de certificar, né, que a empresa estava atuando com as melhores práticas possíveis. E aí ela falou, Laila, é tão bom chegar em um lugar e você fala, não, isso não precisa, aquilo não precisa, em vez de ficar forçando a fazer as coisas, né? Porque é isso que ela falava, vocês estão trabalhando aqui num padrão de humanos, né? Sim. Vocês não estão atendendo o mínimo, vocês estão fazendo muito além do que vocês se propõem a fazer. Então, é realmente muito gratificante poder atuar nesse nível de exigência.
Oh, meu Deus, quanto carinho. Laila, qual é o papel, assim, da inovação na sua empresa? Patrícia, a inovação é o nosso DNA e a nossa cara, por assim dizer. Porque quando a gente começou, o que a gente mais ouvia era o quanto a nossa identidade de marca era disruptiva. E a gente realmente buscou inovar nisso, né? As marcas de pet food, elas eram muito parecidas, a ponto de, se você tapasse a marca, você não conseguia identificar exatamente de onde... Eram rótulos muito genéricos, né? E eu quis fazer o oposto. Eu quis dar uma cara a ponto da pessoa olhar e falar, esse produto é da UOL. Então, a inovação é algo que... ela é muito presente em tudo que a gente faz. Todos os dias é uma cultura da empresa, a gente incentiva os nossos colaboradores a inovar, não só, obviamente, em coisas grandiosas, em criar coisas muito espetaculares, mas nos pequenos processos a gente pode inovar, nos produtos, nas embalagens, na forma de atender, na forma de vender. Então... realmente a gente preza muito pela inovação, tanto que a gente tem um produto que é uma inovação mundial, que não existe em nenhum lugar do mundo, e que é um grande sucesso, que é o Eggs. E eu acho que não existiria a UOL sem essa alma ancorada na inovação. Sim. E vou te fazer uma pergunta que não estava no script, hein? Vamos lá. Eu sempre faço isso. Laila, fala pra gente, assim, pro nosso público, um produto curva A. Se você achar que um não é suficiente, pode falar mais de um. Mas qual é o seu produto, assim, curva A? Você fala assim, Patrícia, esse daqui vende, é o que mais vende. Com certeza absoluta é o Eggs, porque além do fator inovação, então é um produto que ele acaba atraindo não só a curiosidade do pet, mas você trabalha também com a curiosidade do tutor. Ele fica na expectativa de como que o pet dele vai reagir olhando aquele produto. Porque é uma bolinha comestível, Patrícia, eu vou te dizer aqui rapidamente o que é. Isso, por favor, por isso que eu fiz a pergunta. Eu quero que o nosso público saiba lá, gente. Eu tô com ele aqui, então assim, ele é um brinquedo que também é petisco. Então... olha. Ele é totalmente comestível. Essa casquinha aqui, ela é feita só de tapioca e dentro ele tem petisco desidratado. Então, o cãozinho ou o gatinho, a gente tem para gato também. O cãozinho ou o gatinho, ele vai brincar e aí a recompensa está dentro, que são os petiscos. Essa é uma das... tapioca! Tapioca. Essa casquinha aqui, ela é de tapioca, então... E assim, como ela é porosa... eles conseguem sentir o cheiro do petisco. E aqui dentro o petisco é 100% proteína. Ou é frango, ou é filé suíno. Eles sabem que aqui dentro tem o petisquinho, então eles vão roendo a casquinha até chegar lá. Mas nesse meio tempo você joga e pode brincar, porque a casquinha ela é bem rígida. Permite você jogar e brincar. Então, sem dúvida nenhuma, é o Eggs. Gente, vocês estão entendendo o que é a UOL? Vocês não têm noção. Vocês distribuidores, lojistas, têm que ter esse produto em qualquer gôndola que vocês estiverem, né, Laila? Com certeza. Ô, Laila, e como são feitos, assim, os investimentos em marketing na UOL? Bom, Patrícia, a gente obviamente analisa por canal, né? Então a gente tem os investimentos no D2C, a gente faz basicamente o tráfego pago, né? Essa hoje é o nosso maior investimento em marketing no D2C. E aí no B2B, obviamente, a gente tem investimento em materiais de PDV, como expositores, wobblers. A gente faz campanhas de venda também, a gente tem brindes. Então, varia. É sazonal, na verdade, a gente não estipula um orçamento fixo.
né? A gente distribui de acordo com a necessidade, com a região também a gente analisa os KPIs de região X, Y, Z e fala, opa, aqui eu acho que tal produto poderia estar performando melhor. Então, a gente investe um pouquinho mais no marketing daquela linha determinada ou numa região que a gente acha que tem mais potencial. A gente vai analisando caso a caso. Nossa, que perfeito. E como a UOL, Laila, constrói e mantém essas relações fortes com os clientes? Eu acho que um relacionamento com um cliente, assim como qualquer outro relacionamento que a gente preza na vida, ela depende de transparência, né, comunicação e troca. E é isso que a gente leva, seja para cliente final, seja para o B2B, é ouvir o que o lado de lá tem a dizer ou tem a sugerir ou tem a reclamar também, né? A gente tem que ouvir isso e ajustar as velas do barco de acordo com o que eles estão trazendo para a gente. Então, eu digo que é a troca. E o segundo ponto é honrar aquilo que a gente promete, né? Isso vale tanto para o B2B quanto para o cliente final. A gente entregar o que a gente diz que entrega, a gente cumprir com as cláusulas que a gente prometeu. Eu acho que esses dois pontos são valores que a gente nunca abriu mão e nunca vai abrir na UOL. Eu acho que é a nossa força, assim, os nossos clientes, eles sabem disso e é o que fortalece a nossa relação sempre. Sim, sim. Pessoal, vocês estão entendendo o que é essa entrevista maravilhosa com a Laila? Vocês estão gostando do programa de hoje? Eu estou gostando demais. Quero muito esse produto aí para mim. Você aí gostaria de estar participando do nosso programa? Você pode então entrar em contato com a nossa produção pelo Instagram, @programa PetB2B, ou pelo nosso WhatsApp 11 97 739 0131. Queremos contar a sua história, a sua trajetória, assim como a da Laila. Agora, a gente vai fazer uma pequena pausa para um cafezinho e já voltamos. É só um minuto. Este programa é patrocinado por Flor da Vida Farmácia de Manipulação. Fórmulas personalizadas para o conforto do seu pet. Agora, a Flor da Vida Fórmulas também é Flor da Vida Fórmulas Veterinária, onde conhecimento se encontra com um cuidado dedicado aos nossos pets. Apresentamos um laboratório exclusivo para atender às necessidades específicas. Nossa farmácia oferece uma experiência personalizada para os animais, com fórmulas manipuladas sob medida para cães, gatos, aves, equinos e até mesmo animais exóticos e silvestres. Cada pet é único, por isso nossas fórmulas são personalizadas para um tratamento eficaz, econômico para os tutores e, acima de tudo, promovendo mais saúde e qualidade de vida para os animais. Produzimos biscoitos que podem ser manipulados com antibióticos, anti-inflamatórios e antifúngicos, até apresentações específicas para felinos, como a pasta Vet saborizada. Oferecemos diferentes formas de administração, como gel transdérmico, xarope, shampoo para tratamento dermatológico, spray bactericida e mini cápsulas. Nós entendemos que cada animal tem uma história única. Estamos aqui para garantir que essas histórias sejam cheias de saúde, felicidade e muito amor. Flor da Vida, farmácia de manipulação veterinária, onde a saúde e o bem-estar do seu pet é nossa prioridade. O cliente está parado olhando os produtos e você não sabe se aborda? A abordagem ideal é leve e ajuda o cliente a se sentir seguro. Use perguntas como: posso te ajudar a encontrar algo específico para o seu pet? Ou qual é o porte ou idade do seu pet? Posso te mostrar as opções certas? Quanto mais você escuta, mais entende o que ele precisa. E quanto mais ele se sente compreendido, maior a chance de comprar. Ah, os pets! De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem?
Quem é mesmo que cuida de quem? É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, e no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. Graças a Bravecto, meus filhos passam mais tempo brincando e dormem juntos, sem preocupações com pulgas nem com carrapatos. Porque Bravecto dura mais, o único que protege por 12 semanas com uma só dose. Minuto Pet Lovers! Brinquedos e um enriquecimento ambiental. Gente, tão importante esse tema, gente, porque hoje em dia existem alguns acessórios e brinquedos específicos para quê? Para aliviar o calor do seu cãozinho, do seu gatinho durante o verão. Como o quê? Tapetes gelados e brinquedos recheáveis, por exemplo, né, Frank? Verdade. A função do tapete gelado é refrescar o corpo do seu pet quando o animal, se deita sobre ele. É muito gostoso, né? Verdade. Já os brinquedos recheáveis podem ser recheados com uma mistura, que você faz aí de ração seca, ração úmida, que são sachês, e depois levados no congelador para dar uma congeladinha. Verdade. Depois de algum tempo, o brinquedo estará pronto para refrescar e distrair o animal por algumas horas. Ah, que delícia! Então nós que somos pet lovers sabemos que cada momento que você e seu pet passam juntos é único, então... Até o próximo Minuto Pet Lovers! O mercado pet nunca esteve tão aquecido e a sua marca precisa estar onde o público está. O canal Pet Lovers TV é a primeira hub de comunicação do mercado pet no streaming mundial, conectando lojistas, veterinários, distribuidores e grandes players a milhões de consumidores apaixonados pelo universo pet. Com presença no Brasil e em 198 países, somos a ponte entre marcas e um mercado que movimenta mais de 70 bilhões por ano. Aqui, visibilidade se transforma em resultados. Conteúdos estratégicos que posicionam sua marca como referência. Programas segmentados que falam diretamente com decisores de compra e venda. Campanhas de impacto que geram engajamento e potencializam suas vendas. Em apenas 2 anos, alcançamos milhões de espectadores e conectamos empresas a oportunidades reais de crescimento. Agora é a sua vez de crescer com a gente. Patrocine, invista, venda mais. Pet Lovers TV, o canal que move o mercado pet. Estamos aqui de volta e agora eu quero falar com você, empresário e lojista. Venha fazer parte do programa Pet B2B, um programa focado no mercado B2B, com uma audiência incrível que atinge todo o Brasil em mais de 198 países. Sua marca estará em destaque no canal Pet Lovers TV e nas maiores plataformas como Claro TV+, Fox Brasil Play, Roku, Amazon, Soul TV, Maxcloud TV e Olé TV e mais ainda. Estamos também nos aplicativos para celular. Venha divulgar sua marca, seus produtos, aumentar a sua visibilidade e impulsionar suas vendas agora mesmo. Entre em contato com a nossa produção e saiba mais. E agora, recadinho dado, pessoal, vamos continuar a nossa entrevista com ela, Laila Sakurai, sócia fundadora da Wall Pet Food. Vamos contar mais sobre você, Laila. Vamos lá, Patrícia. No primeiro bloco, eu não estendi muito, sobre o início lá da UOL, porque você ficou um pouco emocionada, mas a sua pet já não está mais entre nós ou ela está? Não, ela não está mais, vai fazer 2 anos agora, em agosto, que ela está no céu. Tá no céu olhando pra gente. Eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta porque o público, eu tenho certeza que vai querer saber, mas será que ela ainda tem ela? Eu fiquei com medo de você ficar emocionada. Não, mas ela viveu 17 anos muito bem vividos e eu tenho certeza que ela merecia férias. Que ela tá muito orgulhosa lá de cima, cuidando da gente. Amém, amém, maravilha. Laila, e continuando assim, quais os desafios específicos que você encontrou no mercado B2B que, assim, não aparecem no mercado B2C?
Com certeza, o principal, né, Patrícia, é a escalabilidade. Quando você pensa em vender para o B2B, os teus processos produtivos, não só os produtivos, mas os de venda e tudo, eles têm que estar muito mais acurados, né? Tem que ter uma eficiência muito maior, porque quanto maior a escala, mais caros ficam os erros, né? Então, além de que se você erra, você tem que errar pouco e errar rápido. Então, eu acho que um dos principais desafios do B2B é esse. E outro é você conseguir montar uma estrutura de canais de venda harmoniosa, né? De forma que nenhum canal canibalize o outro, que a gente consiga coexistir, né? De forma que seja lucrativo para todos. Esse também é um grande desafio que no B2C não tem. Sim, sim. Desafiador, né, Laila? Com certeza, com certeza. Mas a gente vai aprendendo, vai ficando calejado e vai aprendendo. Sim, com certeza. Tira de letra. Como você, assim, Laila, coleta e utiliza de forma, assim, espectadora o feedback dos clientes para melhorar os seus produtos? Patrícia, a gente tem uma cultura na UOL de ouvir, processar e aplicar absolutamente todos os relatos e experiências que chegam até a gente, sejam positivos ou negativos. A gente se reúne e passa por toda a equipe, desde a produção até os sócios, esses relatórios, digamos assim. E, obviamente, muitos deles a gente utiliza para melhoria de produto, melhoria de embalagem, melhoria na comunicação, né? Então, as dúvidas vêm chegando e a gente vai aprimorando a forma de comunicar. Então, é uma grande vitória para a gente ter incorporado isso na cultura da empresa. 100% do que chega até nós é registrado de alguma maneira e processado para que todos tomem alguma providência se for necessário. Sim, isso é muito importante, né? Com certeza. Muito. É a janela para o mundo, né? A nossa janela. Eu digo que cada relato, cada feedback que vem é uma janelinha que se abre, né, para uma nova visão, para uma nova opinião, e a gente não pode ignorar isso nunca. Sim, e a propósito, tem muitas empresas por aí que têm feedbacks negativos e consta lá ainda, né? Então, assim, isso é muito importante também para quem busca, né, como pesquisa. Eu vou buscar esse produto hoje, aí vê lá uma coisa negativa, ou vê uma coisa muito positiva. Isso sem dúvida. Fala muito, né? Com certeza, principalmente quando a gente fala das gerações mais novas, né? Elas compram de uma forma muito consciente. Não existe nada que elas não procurem, ou no Google, ou no TikTok, ou no Instagram, uma resenha, né? Então, aí eu acho que fica cada vez mais importante você estar sempre atento ao feedback das pessoas. Sim, poxa vida. E quais são as tendências atuais, assim, Laila, do setor pet food que impactam na sua empresa? As tendências são as mesmas dos últimos anos, Patrícia, que são alimentos saudáveis, funcionais, naturais, clean label, que tenham realmente um impacto positivo na saúde dos pets, né? E eu digo que muito possivelmente isso já deixou de ser uma tendência, né? É uma realidade, é um caminho sem volta, porque uma vez que o tutor se educa dos benefícios de oferecer bons alimentos para o seu pet, dificilmente ele volta atrás. Mas, obviamente, que ainda são itens que constam em listas de tendências, né? Então, a gente acaba considerando como tendência, mas para mim, já é uma realidade que veio para ficar. Sim, totalmente, veio para ficar. E quais são os planos futuros para a UOL? Patrícia, esse ano eu não posso falar ainda o que é, mas eu adianto que... Não, mas quem sabe no futuro eu já te dei um spoiler. Tá bom.
para agora, já na Pet South America desse ano, a gente vai ter um lançamento que, particularmente para mim, é a realização de um grande sonho. E então a gente vai ter muitos novos produtos e uma parceria muito bacana da UOL com alguma outra coisa que eu tenho certeza que o pessoal vai amar. Porque é uma marca sensacional e que tem tudo a ver com a gente. E aí, num horizonte um pouquinho mais distante, nós pretendemos iniciar as exportações, né? Finalmente a UOL vai chegar aí em outros países, quiçá outros continentes. Maravilha, eu tenho certeza que a Pet Lovers TV, a Jaque, o Frank, esposo dela, e eu estaremos lá para prestigiar esse lançamento na feira com você. Vai ser um prazer te receber lá, Patrícia, te dar um abraço. Você vai ser muitíssimo bem-vinda, você é muitíssimo bem-vinda lá no nosso stand. Ai, que linda! Vou torcer muito e vamos divulgar muito. Ai, nossa, vamos fazer, vai ter, olha, ativações muito legais, eu te aviso de antemão e aí a gente faz alguma coisa bem bacana. Conta comigo. Ô, Laila, como você enxerga assim, o mercado de petiscos naturais nos próximos 5 anos? A gente tem muitos relatórios, né, que indicam a continuidade do crescimento desse nicho específico, né, de alimentos naturais. Isso significa que é um mercado em expansão, mas não só para o consumidor, né? Também a gente está expandindo concorrente. O que significa dizer que as empresas cada vez mais vão ter que inovar, né? Assim, focar na inovação para que continue crescendo no mesmo ritmo do mercado. Sim, com certeza. E você poderia assim compartilhar com a gente, Laila, uma história assim de sucesso que foi especialmente memorável? Poderia, Patrícia. E para mim, sucesso nesse caso é algo que nenhum business plan prevê. É algo que eu não teria imaginado nem nos meus melhores sonhos, quando eu imaginava coisas maravilhosas para a UOL, que são relatos como o da Laís, por exemplo, Sintra, que é uma influenciadora maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer na Pet South America de uns anos atrás. E ela me contou pessoalmente da gatinha dela, por exemplo, que tinha feito uma cirurgia, passado por uma cirurgia e que não aceitava absolutamente nenhum alimento. A única coisa que ela comia, e que foi o que fez ela se recuperar, que foi um petisco nosso de peixe, que ela consome até hoje, a gente acompanha ela de pertinho. Tem outro caso também do gatinho do meu braço direito aqui na UOL, da Nelly, que ele tem problema renal e, né, numa determinada época, os veterinários acharam que ele não ia conseguir mais ficar aqui. E aí a única coisa que ele aceitava eram os nossos petiscos. Olha, gente. E ele tá aí. Isso já faz muito tempo, tá, Patrícia? E ele continua aqui, acho que tá mais forte que eu. Então, e a outra, eu acho que essa, para mim, é especialmente importante, que a Nina, nos últimos dias dela, ela só comia 2 coisas. Que eram o nosso petisco de franguinho que ela gostava, e bolacha maisena, porque bolacha maisena sempre foi o amor da vida dela, pão francês e bolacha maisena. Então eram as 2 únicas coisas que ela comia. Isso para mim, Patrícia, eu não tenho... Eu vou me emocionar aqui, então eu vou parar. Não tem problema. Mas eu acho que esse é o maior sucesso da UOL. Exato. É amor, carinho, a sua dedicação em estudar,
em buscar, esse amor puro. Exatamente. A gente tá entregando exatamente aquilo que a gente se propôs a entregar. A gente passou por várias dificuldades, a gente batalhou e batalha muito todos os dias, mas a gente nunca abriu mão daquilo que a gente se propôs a fazer, que é fazer os melhores petiscos para aqueles serzinhos que a gente ama tanto. Então eu acho que, para mim, pessoalmente, histórias como essas denotam sucesso no que a gente está fazendo. E vocês vão alçar ainda muitos voos, Amém, porque tudo tem um propósito. E para a gente passar um pouquinho essa sua emoção, para finalizar, Laila, qual é um conselho, assim, que você, como empreendedora nata, que é dedicada, amorosa, pode dar para empreendedores que estão começando agora nesse setor de alimentos para pets? Seja transparente. Direto e transparente. Quando a gente fala de alimentação, de nutrição, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com a saúde de um ente da família, de uma pessoa da família. Que você pode colaborar ou prejudicar o amor da vida de alguém. Eu acho que, então, se você é apaixonado, se você tem vontade de atuar nessa área, seja transparente, atue com idoneidade e considere que você está sempre lidando com o amor da vida de alguém. Eu acho que isso é o mais importante. E na UOL, a gente, como eu comentei, a gente busca honrar todas as nossas promessas. E eu espero que todo mundo que inicie nessa área saiba disso, né? Que a gente está cuidando aí da família de alguém. Então, sempre transparência acima de tudo, respeito e honestidade. Eu acho que o cliente, o tutor, ele sente isso. E confiança nesse nicho específico de alimentação é fundamental. Você só vai inspirar confiança se a pessoa enxergar transparência e idoneidade naquilo que você faz. Então, esse é o meu conselho. Sim, que linda! Laila, e considerações finais, que eu ficaria horas aqui com você nesse programa. Mas algumas considerações... eu quase me emocionei, quase que eu peço para a produção parar um pouquinho, viu? Imagina. Mas, linda história. Eu falo muito de coração, assim. Claro, existe a Laila CNPJ, mas eu nunca isolo totalmente, eu não compartimentalizo a ponto de eu não me deixar mais emocionar, de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, eu espero nunca ser só um CNPJ, que sempre tem um pedacinho do coração da Laila, porque eu acho que é isso que diferencia a gente de muitas outras empresas. Sim, sim. E já ganhou uma amigona aqui, a Patrícia Gomes, a Jaque da Pet Lovers TV, já somos suas fãs. Eu já tô para chamar vocês para tomar um café aqui em casa, vocês estão convidadíssimas. Ai, que delícia, vamos sim. Laila, considerações finais, assim, vamos deixar para o pessoal registrado as redes sociais de vocês, pode colocar a sua também, para que todos possam entrar em contato, procurar os produtos mais maravilhosos que a gente apresentou aqui, seguirem vocês e te prestigiarem. Então é isso, pessoal, eu agradeço Patrícia e Jaque pelo espaço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Peço para o pessoal seguirem a gente nas redes, o nosso Instagram, TikTok, YouTube, é tudo Wow Pet Food. E aí o nosso site é www.wowpetfood.com.br. Lá vocês vão poder encontrar
todos os nossos produtos, mas também a gente está aí numa série de parceiros e casas especializadas pelo país. Com certeza. E pessoal, esperem até a próxima feira, porque vai ter um lançamento extraordinário da UOL Pet Food. E a gente vai estar aqui tietando, viu, Laila? Com certeza, vocês vão receber convite em primeira mão, saber tudo em primeira mão. E eu falo para vocês assim que a gente já puder dar um spoiler. Ah, maravilha. Laila, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por compartilhar essa sua história incrível com a gente. Muito obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até a feira. Pessoal, só mais um agradecimento. Um agradecimento especial agora à linha ao Dr. Marcos, da Flor da Vida Vet, que comandam com tanto carinho a Flor da Vida Fórmulas, manipulação veterinária, que oferece medicamentos personalizados para pets, com fórmulas inovadoras e sabores palatáveis, garantindo eficácia e fácil administração. Com compromisso, com qualidade e ética, trabalham em parceria com veterinários e tutores para o bem-estar dos animais. E o mais legal, pessoal, eles entregam para todo o Brasil. Entre em contato e descubra soluções personalizadas para o seu amigo de quatro patas. Acesse www.flordavidavet.com.br. E eu convido você a ir para a entrevista da próxima semana. A de hoje foi com essa especial Laila. Até breve, Laila. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua história. Fica com Deus. Beijo, Patrícia. Até mais. Até. Graças a Bravecto, meus filhos passam mais tempo brincando e dormem juntos, sem preocupações com pulgas nem com carrapatos. Porque Bravecto dura mais, o único que protege por 12 semanas com uma só dose. Você sabia que a sua vitrine pode vender por você, mesmo quando a sua loja está fechada? A vitrine é o primeiro contato do cliente com a experiência que a sua marca entrega. Evite vitrines lotadas. Use um tema por mês e conte uma história com seus produtos. Um exemplo: Verão do seu pet, com petiscos gelados, brinquedos aquáticos e colchonetes frescos. A vitrine ideal faz o cliente parar, sorrir e querer entrar. Acredite, ela pode ser o seu melhor vendedor. Ai, que vontade de ter meu negócio. Ah, relaxa aí, vai. Aqui tem Sebrae. Como eu faço para atrair mais cliente e vender mais? Ah, relaxa aí, vai. Aqui tem Sebrae. Nossa, como eu vou dar conta disso tudo? Relaxa aí, vai. Aqui tem Sebrae. O Sebrae está ao lado das empreendedoras em todos os momentos. Converse com o consultor ou participe de nossos cursos, palestras e oficinas. Atendimento na sua empresa, em nossas agências e à distância. Relaxa aí, vai. Aqui tem Sebrae. Ah, os pets. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, e no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. A Flor da Vida Fórmulas também é Flor da Vida Fórmulas Veterinária, onde conhecimento se encontra com um cuidado dedicado aos nossos pets. Apresentamos um laboratório exclusivo para atender às necessidades específicas. Nossa farmácia oferece uma experiência personalizada para os animais, com fórmulas manipuladas sob medida para cães, gatos, aves, equinos e até mesmo animais exóticos e silvestres. Cada pet é único, por isso nossas fórmulas são personalizadas para um tratamento eficaz, econômico para os tutores e, acima de tudo, promovendo mais saúde e qualidade de vida para os animais. Produzimos biscoitos que podem ser manipulados com antibióticos, anti-inflamatórios e antifúngicos, até apresentações específicas para felinos, como a pasta Vet saborizada.
oferecemos diferentes formas de administração, como gel transdérmico, xarope, shampoo para tratamento dermatológico, spray bactericida e mini cápsulas. Nós entendemos que cada animal tem uma história única. Estamos aqui para garantir que essas histórias sejam cheias de saúde, felicidade e muito amor. Flor da Vida, farmácia de manipulação veterinária, onde a saúde e o bem-estar do seu pet é nossa prioridade. Oi pessoal, aqui é Patrícia Gomes, sou a apresentadora do programa Pet B2B. Eu tenho um convite muito especial para você. Você trabalha no mercado pet como representante, vendedor ou lojista? Ou tem curiosidade em saber mais sobre esse mercado fabuloso? A gente bate um papo sobre as melhores estratégias, oportunidades e novidades do setor. Então você não pode perder o nosso programa Pet B2B. Todas as sextas-feiras, às 9, aqui no canal Pet Lovers TV. Vem comigo? Espero lá!